Meu nome é Anderson, E o meu é Patrícia. nós somos pais de 5 filhos aqui no Colégio Shalom. A gente tem o Pietro, de 11 anos, o João Paulo, de 10, o Emanuel, de 8, a Marie, de 6 e o Levi, de 4. E hoje nós estamos aqui brevemente para falar sobre a nossa história junto com o Colégio Shalom, né? Tudo começou em 2021, quando eu fui para a minha reciclagem, e lá, né, eu voltei inspirado em matricular os nossos filhos no Colégio Shalom, que para nós era uma realidade impossível financeiramente, mas voltei com aquilo e aí eu partilhei com a Patrícia, assim que voltei, e ela não tem a menor condição, né? Achei uma loucura. Até que a Patrícia foi para a reciclagem dela no mesmo ano. Assim que Anderson voltou, eu fui, né? E aí Deus preparou assim uma série de irmãs, né, caríssimas, que foram inspirando também, dando testemunho delas, né? Eu fiquei no quarto com uma irmã que tinha os filhos aqui. Eu encontrei com uma outra irmã que era da comunidade, da comunidade de vida, que trabalhava aqui na escola, né? E foi falando também dos frutos. Mas o que mais me tocou foi o testemunho de uma irmã que trabalha aqui na escola, né? Que fez a reciclagem naquela turma comigo. E ela é uma de 5 filhos também. E ela foi contando, né, a trajetória dos pais para manter eles aqui na escola, a importância deles terem acesso à educação cristã, né, à educação católica, enfim, né, o convívio com os irmãos da comunidade. Ela foi contando os muitos sacrifícios que eles fizeram para manter esses 5 filhos aqui. E aquele testemunho me tocou profundamente. E quando eu saí daquela reciclagem, eu disse, meu Deus, né, eu acho que Deus quer mesmo que a gente leve as crianças para lá. Mas a gente morava do outro lado da cidade e, como antes falou, assim, financeiramente para a gente era algo muito, muito difícil. E aí nós começamos um processo de discernimento, fomos rezando, né, apresentando a Deus, enfim, né, as nossas realidades, as nossas limitações, e Deus ia impulsionando o nosso coração. Então, quando a gente começou a sentir concretamente que era a vontade de Deus, a gente foi para a formação comunitária, né? Nós levamos essa questão para os formadores comunitários nos ajudar nesse processo de discernimento. E a gente passou alguns meses rezando e Deus confirmando. E aí a gente tomou coragem, né? E no final de 2021, nós viemos para a escola, trouxemos as crianças para um processo de sondagem, mas já estava muito selado no nosso coração que era aquilo que Deus queria, né? Então, a gente foi conversar com a pessoa do financeiro, sem saber ainda exatamente como se daria, né? Meu Deus, como é que a gente vai pagar e tudo, porque a escola que eles estudavam, a gente pagava tipo 1/4 do valor que a gente pagaria aqui, mesmo com todo o processo de desconto, né? Por causa da família numerosa e tal. Mas assim, já era tão certo que eu disse, não, a condição que a escola oferecer pra gente é a condição que Deus vai permitir que a gente honre. E aí a gente veio, né, e parcelou em muitas vezes, assim, eu lembro que eu disse, meu Deus, né, é isso mesmo, Senhor? E aí a gente entregou lá o cartão e parcelamos, né, e Deus foi honrando também e confirmando. E eles começaram em 2022 e a gente morava ainda na Parangaba, nossa célula era lá, nossas famílias, centro de evangelização, tudo lá. E aí eu vinha, passava a manhã esperando eles terminarem a aula, né, porque não compensava voltar e depois retornar para pegá-los. Então, eu, junto com outras mães também, que ainda fazem isso, né, nós passávamos a manhã aqui esperando a hora da aula acabar. E aí o Senhor nos deu uma nova inspiração, que era da gente se mudar para próximo da escola, né? E eu disse, não, meu Deus, não tem como, porque eu e a minha pouca fé, né? Porque não tinha mais orçamento nenhum, né? Tudo que a gente tinha de orçamento era empenhado mesmo para a mensalidade, para os livros, né? Que foi uma outra realidade também, onde a Providência nos tocou muito forte, essa questão dos livros. Porque como são muitas crianças, quando eu peguei a lista de livros, aí eu contei, gente, eram 76 livros que eu precisava comprar naquele ano, né? E eu estava habituado com outra realidade, disse, meu Deus, como é que a gente vai fazer, né? Mas aí a Providência foi nos alcançando, né? Nós recebemos doações, nós compramos livros usados, enfim, assim, a Providência foi nos alcançando de maneira muito forte. E aí veio em seguida essa inspiração da gente se mudar, e eu disse, não, aí realmente vai ter que operar um grande milagre, né? E aí Deus nos inspirou, nos inspirou a virmos para esse outro lado da cidade, né?
E aí foi um outro grande desafio, porque toda a nossa família é do outro lado da cidade, né? A nossa célula, o centro de evangelização, toda a nossa vida era da Parangaba para lá. Então a gente ia, é como se estivesse mudando de cidade mesmo, estamos indo para outro país. Mas o Senhor foi nos inquietando e a gente vamos fechar os olhos e vamos dar um passo. E aí alugamos uma casa, etc. Nos mudamos para cá. E começamos a viver uma outra realidade. E a gente vai enxergando até aí o quanto foi uma condução de Deus mesmo, né? A gente costuma comentar que nós não conseguiríamos elaborar esse plano, né? Planejar, ó, vamos nos mudar e as crianças vão fazer assim, vamos para essa célula, a nossa vida espiritual vai ser assim, a nossa missa, nosso texto, não tinha como, né? E é muito concreto como a escola alcançou a nossa vida como vocação, né? Nós como consagrados, a gente diz assim que foi um up na nossa vida espiritual, né? Estar no Colégio Shalom todos os dias, ter contato com os irmãos da comunidade de vida, com os irmãos da comunidade de aliança, tocar no carisma, é como se a gente tocasse na essência todos os dias e aquilo ali passa a nos inflamar a nossa fé e a gente passou a ter uma vida espiritual totalmente diferente, né? Tivemos a graça da missa diária, do texto diário, nos primeiros dias a gente passou a ter adoração diária na capela depois da missa, então assim, na nossa vida espiritual também foi uma revolução. A gente foi percebendo que Deus tinha uma obra para realizar. A gente achou que trazer as crianças para cá era um plano de Deus para a vida das crianças, né? E claro, né, através do nosso sim, etc. Mas a gente foi percebendo que os planos de Deus eram também para nós, né? Deus foi restaurando muitas coisas na nossa vocação. E foi um tempo realmente novo, né? Assim, a gente mudou de célula, mudou de centro de evangelização, mudou de ministério. Mas a nossa vida vocacional, depois da escola, ela mudou muito, né? Assim, o fato de participar da missa diária aqui com os meninos, o contato com os irmãos. Então, assim, eu só tenho a louvar e a bendizer a Deus pela escola, né? E os frutos na vida deles também são muito claros, né? A forma como eles vivem a liturgia, a forma como eles falam da vida dos santos, o que diz respeito à igreja, o que diz respeito à comunidade, o que diz respeito à vida missionária. Isso é tão forte na vida deles, assim, que eles vão crescendo, entendendo que é natural largar tudo para atender um chamado da parte de Deus, né? Porque vão tocando na vida dos missionários e vão tocando na própria vida, porque a gente também largou, que a gente, né? Enfim. Então a gente só tem mesmo que louvar e a bendizer a Deus pela escola e rogar a Deus, né? Que abençoe cada vez mais.